Alô, galera, aquele abraço! Terminou a terceira rodada do Campeonato Brasileiro e em São Januário, o Bahia fez a festa, bateu o Vasco da Gama por 1-0. Resultado na prática disso tudo: o Bahia saiu da zona de rebaixamento e o Corinthians, que hoje contratou o Vanderlei Luxemburgo, fecha a rodada entre os 4 últimos da tabela. É claro, eu sei, é apenas a terceira rodada, mas não importa. É incômodo estar na parte de baixo da tabela. Com o tropeço do Vasco, o Inter agradece. Quarto colocado se mantém em quarto lugar o Inter. O Grêmio agradece, se mantém na 7ª colocação. A partir de agora, tudo sobre Vasco da Gama e Bahia. Aliás, eu não consigo entender como o Bahia perdeu os 2 primeiros jogos. Para o Bragantino em Bragança e em casa para o líder Botafogo. Pelo que jogou, nesta segunda-feira o Bahia não poderia ter perdido, nem para o Bragantino e nem para a equipe do Botafogo. Falo sobre isso a partir de agora e colocar também na tela aqui a nova classificação do Campeonato Brasileiro após esta terceira rodada. Antes, uma combinada que eu fiz com os jogos dos brasileiros, está na tela. Na Copa Libertadores da América e também na Copa Sul-Americana. Jogos desta terça-feira. Não coloquei nenhuma vitória brasileira. Fazer o quê, né? Corinthians e Independiente Del Valle, estreia do Luxemburgo no Coringão. Empate. Fluminense e River Plate, Maracanã. Empate. Tolima e São Paulo, na Colômbia. Empate. Bragantino e Estudiantes, em Bragança. Vitória do Estudiantes. E, finalmente, na Argentina, News, Old Boys e Santos. Empate. Essa combinada está pagando a odd de R$ 481 para cada realzinho apostado. Entra no site da KTO, kto.com. Entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho. Deixa eu trocar a tela aqui, botar a classificação atualizada no ar aqui, enquanto eu falo sobre o jogo do Vasco com a equipe do Bahia. Repito, o Renato Paiva, o português Renato Paiva, tem feito um bom trabalho no Bahia. Alô, RK Bahia! Deve estar faceiro, feliz da vida com a vitória do Bahia para cima do Vasco da Gama. O Renato Paiva tem feito um bom trabalho no Bahia. Claro que a largada foi ruim agora no Brasileirão. Perdeu para o Bragantino por 2-1 em Bragança, perdeu para o Botafogo também por 2-1 lá em Salvador, na Fonte Nova. Mas este Bahia que eu vi hoje contra o Vasco da Gama é um Bahia consistente, é um Bahia que certamente vai brigar na parte de cima da tabela, talvez até mesmo brigando aí, por que não, por vaga na Copa Libertadores da América da próxima temporada. Eu não tinha visto o Bahia ainda na temporada, né, no Brasileirão, certo? E o Bahia na Copa do Brasil, tudo mais, não vi no Brasileirão. Esse Bahia contra o Vasco da Gama, olha, me surpreendeu positivamente. Tassiano marcou o gol da vitória do Bahia. Bahia venceu a partida e com a vitória agora é 14º, tem 3 pontos na tabela, saiu da zona de rebaixamento e colocou o Corinthians, olha aqui, ó. Coringão abre o Z4, é 17º com 3 pontos na tabela. A rodada fecha com Botafogo líder, 9. Fortaleza, Palmeiras e Inter com 7, fechando o G4, zona de classificação direta para a Libertadores 2024. Fluminense com 6, Cruzeiro com 6, com as 2 vagas para a chamada pré-Libertadores. Nas vagas da Sul-Americana para 24 estão Grêmio com 6, São Paulo, Vasco, Atlético Mineiro, Santos e Bragantino com 4 pontos. Caindo, confirmando, Corinthians 3, Cuiabá e Curitiba 1, o Lanterna América, que até agora não pontuou. Falei do Bahia, falo do Vasco da Gama agora. Vasco vinha de 2 grandes resultados, na estreia, abertura do Campeonato Brasileiro, foi a BH e derrotou o Galo por 2-1, grande resultado. Depois recebeu no Maracanã o Palmeiras, o atual campeão brasileiro, empatou em 2-2. 2 grandes resultados contra 2 gigantes do futebol brasileiro que vão brigar certamente pelo título. E hoje contra o Bahia, no primeiro tempo principalmente, com o Alex Teixeira, com o Pedro Raul, o Vasco até teve algumas chances assim, digamos, de poder fazer o gol. Acabou não fazendo. Aí o Tassiano marcou e o segundo tempo foi do Bahia. As chances vivas, claras de gol, no segundo tempo foram do Bahia. Né?
Maurício Barbieri comandando o Vasco, Renato Paiva comandando o Bahia. Deixa eu passar a próxima rodada aqui, pessoal, que vai ter no final de semana, no sábado, 4h30 da tarde em BH, Cruzeiro e Santos. 9 da noite tem clássico no Rio entre Fluminense e Vasco da Gama. Domingo, 11 da manhã em BH, o América recebe o Cuiabá. Às 4 da tarde, em Salvador tem Bahia e Curitiba. Tem na capital paranaense, Atlético Paranaense e Flamengo. No Morumbi, São Paulo e Internacional. Às 4 da tarde. 6h30 jogam na Arena Grêmio e Bragantino. No Rio tem Botafogo e Atlético Mineiro. E em Goiânia, Goiás e Palmeiras. Mas a próxima rodada, que é a quarta, só termina na outra segunda-feira, dia 8 de maio, 8 da noite, com Corinthians e Fortaleza, que jogam em São Paulo. É a quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Confirmando aqui então, Botafogo 9, Fortaleza, Palmeiras e Inter com 7 pontos, fechando o G4. Corinthians 3, Cuiabá e Curitiba com 1 e o América 1-0. Na zona de rebaixamento chamado Z4 do Campeonato Brasileiro de Futebol. A cada rodada, aqui no Plantão do Paulinho, um balanço que aconteceu nas 10 partidas de cada rodada, certo? Fechamos, portanto, aí 30 jogos já na competição, 3 rodadas fechadas e temos aí apenas um time com 100% de aproveitamento, que é a equipe do Botafogo. Outra curiosidade... O pessoal do G4 aqui, ó, os únicos invictos do campeonato, os 4 do G4 aqui, ó, não perderam nenhuma. Botafogo, Fortaleza, Palmeiras e Inter ainda não perderam seus jogos. Cuiabá, Curitiba e também o América ainda não venceram. É isso aí, fui, abraço, tchau.